agora para as notícias locais. Já vai fazer uma semana que o nosso querido Sam Rodrigues foi declarado como desaparecido e nenhuma pista foi encontrada pelo Departamento de Polícia de Denver. Muitos de vocês sabem, Rodrigues era um jornalista aqui da TDR News. Ele estava trabalhando numa história sobre um infame local de entretenimento, localizado no Colorado, Fredbear's Eatery and Fun. Entretanto, seguindo uma viagem para tal Fredbear's, Rodrigues desapareceu e nunca mais foi visto desde então. Apesar da parte da polícia ter tentado procurar o jovem homem, ele ainda está desaparecido. Uma ameaça foi detectada. Com tantas fangames de Five Nights at Freddy's por aí, com certeza você já deve ter visto aquela que sai muito fora da curva. Por exemplo, o próprio Super FNAF, que faz tudo a parte de pixelado, igual o Project Box também. E temos outras que fazem com que a pessoa ande por aí e faça, sabe, aquela coisa de explorar a pizzaria, ou até faça um simulador de homem por trás do ruim, igual o Killer in Purple. Mas esse aqui, ele tenta pegar um movimento diferente, porque nós temos os Analog Horrors, que são bem conhecidos, né, as FNAF VHS, que deram uma característica diferente para Five Nights at Freddy's, que é você ver FNAF como se fosse uma fita da época, e aí as coisas acontecem, são bem sinistras e tudo mais. Meio pegando a linha de Catálogo Mandela, Local 58, Pita Carnes, The Man in the Suit e várias outras Analog Horrors e ARGs que nós podemos citar por aí. Mas este Five Nights at Freddy's, ele pega a ideia de um novo estilo, que não é tão explorado ainda, mas tá começando a ficar popular, e pode ser que a gente veja mais esse tipo de coisa, que é o estilo ransomware. E com isso acabou surgindo Graveyard Shifts at Freddy's, que é a fangame que eu vou falar hoje aqui pra vocês. Então, pessoal, já deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, hoje é dia de ver esse FNAF diferente e eu vou contar a história desse jogo pra vocês. Então, antes de nós realmente entrarmos na história de Graveyard Shifts at Freddy's, eu tenho que explicar um pouco do que é um ransomware. Ransomware é como se fosse um malware, uma espécie de vírus que, na verdade, ele faz um pouco mais de funções do que só ser um vírus que acaba deixando seu computador lento ou pegando só algumas informações. O ransomware, ele é um malware que impede você de entrar no seu computador e ele criptografa os seus dados, que o seu computador ou seu celular não conseguiria ler. E aí, então, quem criou esse ransomware geralmente pede um resgate, seja em criptomoeda ou Bitcoin. Tanto que eu lembro do Rato Borrachudo testando muito desses vírus, meio que ficou popular já faz alguns anos. Mas parece que recentemente a galera tá criando mídias meio que dessa coisa de terror, né, igual os Analog Horrors, mas agora com a temática de ransomware. Isso porque até uma história ficou bem popular, não só aqui no Brasil, mas lá fora, a respeito, né, do tal vírus de FNAF. Eu já contei essa história aqui no canal, que foi praticamente ali perto do FNAF 2, entre o FNAF 3, que foi o FNAF Stingray, que a galera baixava, né, no seu celular pra tentar jogar um FNAFzinho de graça, mas aí tava baixando um monte de vírus e não era o jogo coisa nenhuma. Então a galera pegou essa estética e acabaram transformando isso no estilo do jogo. O protagonista é o Sam Rodrigues, que ele acabou indo para este infame restaurante pra tentar entender o que tava acontecendo com as histórias que tava rolando dentro deste lugar. Que, dando um pouco mais de contexto dos lugares, das coisas que nós encontramos, esse lugar foi feito em 1974 por um cara chamado Steve Raglan. Sim, o nome deve ser meio familiar para algumas pessoas, que é o nome falso do William Afton. Então, basicamente, esse jornalista, ele se disfarçou para tentar entrar no lugar e também para fingir ser um novo funcionário e descobrir as coisas que estavam acontecendo. E aí, então, o próprio Steve Raglan acaba ligando para ele na noite para ensinar como é que as coisas estão funcionando. Nesse jogo, você tem algumas mecânicas diferentes, principalmente porque você não controla a câmera. A câmera, ela vai passando automaticamente para a próxima, isso porque ele é integrado com um sistema de via de rede online. É meio que para passar a imagem da rede para várias outras pessoas. Eu falo que isso é meio que comum nos Estados Unidos, que você pode acessar câmeras pelo IP. Inclusive tem até sites que meio que guardam esses IPs para você poder acessar as câmeras das pessoas que a galera conseguiu invadir. Não tô zoando, isso é até meio que comum nos Estados Unidos. Só que aí é aquela coisa, você pode passar meio que rápido, né, se você precisar ir para uma outra câmera, mas aí pode ser
ser que o seu roteador deu algum problema e você tem que ir lá e mexer nele, reiniciar ele, melhor dizendo. E também porque você precisa estar com a câmera acessada ali no seu tablet e poder ligar o alarme caso algum intruso, entre aspas, estiver mexendo ou fazendo alguma coisa. Porque justamente você é o guarda noturno, que segundo até o próprio Steve Raglan, que ele acabou te contratando porque você tem problemas na hora de dormir à noite. Então você seria perfeito pro trabalho. E na sua frente tem nada mais nada menos que uma porta de segurança, onde é a única porta do estabelecimento que era na verdade um negócio de vidro. Só que aconteceu o seguinte, o vidro quebrou, então para impedir de qualquer coisa que entre na sua sala, você tem que fechar a parada, né? Fecha a porta e depois já era. E também você tem uma luz, né, ali na parte da esquerda para ver se você consegue ver algum animatrônico chegando perto. E aí a gente vai ter o primeiro, que é o Bonnie. O Bonnie tá bem diferente do Bonnie que você conhece, ele tá completamente assustador. Mas como é a primeira noite, é um pouco mais tranquilo de lidar com as coisas. Depois que você termina, né, o seu primeiro turno, você vai ver uma conversa de duas pessoas. Uma se chama Nilson e a outra não fala o nome dela, mas parece que eles estão ou limpando o lugar ou dando uma olhada justamente nos animatrônicos e na cozinha, porque eles vão falar que o negócio tá fedendo pra caramba. Pode ser justamente eles falando dos animatrônicos, mas enquanto eles estão vendo isso e tentando limpar o lugar, eles acabam encontrando uma espécie meio oca, sabe? Um chão oco, e pode ser justamente o lugar onde o assassino dessa localização levava as pessoas e escondia elas lá dentro. Pessoas, crianças, enfim, vai saber o que tem dentro deste armazém que ficou selado e escondido. E agora vamos para a noite 2. E aí que o safado do Steve Raglan, ele vai falar: agora você entendeu, né, que os bichos andam à noite, eu queria só te dar um sustinho, pegadinha do Everson Zóio, entendi, né, filha da... Ele vai falar que vai ser praticamente a mesma coisa, você tem que ficar olhando por trás intrusos, né, os animatrônicos, que ele fala que eles só querem te abraçar, mas não fala que eles só querem te abraçar até te explodir. E temos também dois novos perigos agora pra você ficar esperto, que é a Chica e Cream, que é o nome do cupcake, né? Tem nome de Carl, tem nome de Ramon, já tem nome de Oswaldo. No caso, a Chica, ela vai estar andando aleatoriamente pelo lugar, enquanto o Bonnie segue um padrão bonitinho, a Chica, ela vai aparecer em tudo que é canto, e se você ficar olhando pra ela, ela vai ficar cada vez indo mais rápido pra cima de você. Então ela vai chegar onde tá, né, ali a sala, ela vai fingir que vai entrar e você não pode acender a luz. Você tem que fechar a porta. Depois o Cream, ele vai estar na câmera 7. Só que aí você tem que ir lá e ligar o alarme quando uns bracinhos estiverem saindo da boca dele. Que aí depois não vai ter problema, ele não vai entrar na sala nem nada. E depois da noite que a gente passa, temos mais uma entrada bizarra de alguma coisa. Eu começo a suspeitar que seria justamente o Steve Raglan fazendo alguns registros. Ainda mais que o tal do Nilson, né, que a gente viu na primeira fita, tá andando, né, suspeitando talvez do próprio William Afton, né, nessa localização doida. Porque agora vai ser um diário, uma espécie de um registro que aconteceu com o tal de Wilfred Wolfgang. Parece que o Wolfgang, ele acabou tendo, né, um corpo de alguma coisa dentro dele, possivelmente de uma criança, e ele acabou saindo correndo e tentou fugir da pizzaria. Mas alguma coisa faz com que ele pare de correr, e aí então o próprio William, né, o Steve Raglan, pega os restos que tá dentro do lobo, mostra pros outros animatrônicos o que aconteceria se eles fugissem, e aí então eles ficam lá dentro presos e tudo mais, e parece que o Wolfgang foi descartado. Agora na noite 3, o Steve Raglan vai ficar até impressionado. Olha, você sobreviveu bastante, né? Você tá aqui até na terceira noite. Que impressionante, só que agora você vai ter mais um negócio pra você se preocupar. Por quê? O que dá a entender é que no lugar do Wolfgang, eles acabaram substituindo por uma espécie de morcego chamado Barry, onde justamente ela fica agora na parte, né, dessa Pirate Cove ou caverna, enfim, e aí deixaram a morcega lá. Só que agora no caso vai ficar tocando uma musiquinha e toda vez que você for na câmera dela, você tem que tocar a música de novo, porque se não tocar a música, ela vai vir pra cima de você. Então é basicamente isso, mais uma coisa ruim pra você se preocupar, além de todas as outras que vão começar a voltar, né, sempre a cada nova noite. Terminando mais um turno, agora temos mais uma conversa e agora é a mulher do Rodrigues, que é o protagonista e tudo mais, agora tá preocupada, né, com o seu marido que não voltou, né, do lugar absurdo. Parece que ela tá falando com alguém chamado
Wells. Não dá pra saber se é da polícia, porque ela tá procurando por ele, mas ele fala, esse Wells, olha, a gente não encontrou nada lá, vai saber onde ele deve estar. E dá a entender que tem mais pessoas reclamando também, falando que, olha, outras pessoas desapareceram e temos quase certeza que é o Steve Raglan, que ele é dono do lugar e várias pessoas chegam perto dali e desaparecem do nada. E é então que o tal advogado, o defensor, enfim, fala, olha, não tem nada que tá acontecendo, vocês estão viajando. E aí a mulher fala, não, ele sequestrou meu garoto, foi ele, que é uma outra mãe preocupada também. Sumiu um jornalista e agora, né, as outras crianças que também desapareceram na mão do homem ruim. E aí então a fita corta sem nenhum tipo de resposta. Noite 4, mais um desafio que esse Steve Raglan vai colocar safado sem vergonha, que é um novo animatrônico chamado Sheriff Slithers, onde agora você tem que pegar e ficar com a câmera aonde ele estiver na sala. O que complica um pouco porque você precisa da câmera para ver o cupcake e para onde os animatrônicos estão andando. No caso dele, você tem que deixar a câmera ativa por um tempo até ele sumir. E aí, mais uma vez completando, temos mais um áudio bizarro do que aconteceu neste lugar. A gravação muito possivelmente é dos diários que nem eu falei para vocês, e parece que o tal Sam, ele tá registrando bastante, né, cada noite. Mas ele não conta com uma última coisa que vai aparecer, que é o Fredbear, que agora parece que tá mais estranho, como se algo tivesse mudado dentro dele, que nem o próprio Steve Raglan poderia prever. Algo deixando ele mais aterrorizante, mais estranho, com um comportamento mais bizarro. Já que os outros animatrônicos foram fichinha perto do Sam, parece que agora o Fredbear vai vir pra cima. Tem um outro animatrônico que pode começar a aparecer durante as noites, que é o Yellow Bear, que é como se fosse uma versão do Golden Freddy. Ele pode aparecer justamente ali do nada, né, tomando você de susto, o que vai fazer com que você volte, né, pro menu e te conte como um game over, melhor dizendo. E aí então chegamos na noite Climax, né, que o Fredbear vai vir pra cima. Ele só é ativo nessa noite, ele vai ficar andando, né, dando as risadas dele, e você tem que impedir dele de entrar na sua sala. Mas aí, antes disso, o próprio cara do telefone, né, o Steve Raglan vai falar, olha, o único jeito de acabar com isso é você morto, cara, não tem o que fazer, você não vai sair daí, e que Deus tenha piedade das nossas almas. E que nem a gente já sabia desde o começo, o nosso protagonista morre com o Fredbear agora completamente diferente, abrindo a porta. Repórter local desapareceu da Fredbear Street Fun está agora sob investigação. A polícia de Denver recentemente foi contactada para a Fredbear Street Fun, onde foi relatado pelos vizinhos que barulhos muito altos e gritos vieram do prédio. Os oficiais chegando no local da cena do crime encontraram tudo devastado, como se tivesse uma cena de briga, principalmente no escritório. Como se alguém tivesse aberto uma janela de propósito, arrombado ela, e alguém tivesse tentado lutar. A polícia encontrou um cartão de identificação dentro do prédio de guarda noturno do Sam Rodrigues. O desaparecimento de Rodrigues se dá 4 semanas depois de um outro desaparecimento de um inspetor de higiene sanitária, chamado Gibson Nilsson, que é o cara lá da primeira fita, onde parece que os dois desaparecimentos estão conectados ao mesmo local, como se eles tivessem sido enganados para ir a esse lugar e tinha mais coisa acontecendo do que poderia imaginar. A polícia então termina, né, com o detetive Sherman Hines falando que eles estão convictos agora de que a pizzaria tem sim envolvimento e o seu dono Steve Raglan vai ser responsabilizado pelos crimes e ele vai ser investigado. Mas calma que esse ainda não é o último final desse jogo. Isso porque existe um modo chamado Grave Danger. Grave Danger é como se fosse todo o jogo, você vai passar pelas 5 noites e você vai ter 3 vidas. Mas se você perder as 3 vidas, você perde tudo. Tipo, se você morreu as 3 vezes na noite 5 ou na noite 4, já era, você vai ter que voltar desde a noite 1. Mas você conseguindo isso, você destranca um final secreto. Centenas de pessoas encontradas debaixo de um restaurante. O dono do lugar acaba desaparecendo depois que a polícia invadiu e acabou achando tudo. Uma descoberta chocante foi feita recentemente, depois da investigação que acabaram fazendo no local de entretenimento Fredbear Street Fun. Os detetives acabaram encontrando vários locais que eram como se fossem plataformas suspensas e falsas, seja escondidas na parede ou no chão, dentro da sala de brincar do local. Bem na onde as crianças podiam descer do escorrega, bem ali na parte dos brinquedos das crianças, você chegando mais embaixo tem centenas e centenas de corpos em decomposição. Era como se fosse um cemitério. Disse o Reed Porcello, que foi o policial forense que acabou investigando o que era cada identidade de cada corpo.
A polícia de Denver tentou correr justamente para segurar que o Steve Raglan fosse preso, mas quando chegaram no endereço dele e a casa estava totalmente bagunçada e ele não estava mais. Não tinha mais nem sinal dele em nenhum lugar, além de vários objetos destruídos que não puderam mais ajudar a polícia a encontrar onde ele está. A polícia acredita que na verdade ele teve um surto por conta da pessoa, né, ter sobrevivido até a quinta noite e mesmo assim ter acontecido o que aconteceu. Por mais que não tivesse mais nenhum tipo de evidência, a polícia declara que vai atrás do Steve Raglan e ele vai pagar pelos seus crimes. Então é isso, pessoas, isso é tudo de Graveyard Shifts at Freddy's. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.